importante, primeiro, você se autoconhecer. O que você busca? Qual é o seu real desejo? Sem seguir padrões. Você não tem que pensar que o que a maioria quer, você tem que querer. Você tem que ter aquele momento de olhar para dentro de você e falar o que eu quero. Aí você se desafiar e você buscar isso. Ao podcast Mulheres Reais. Para mim é um prazer e um privilégio ter você, mulher, aqui comigo. Lembrando que o propósito desse podcast é dar voz às mulheres da vida real. Eu tenho certeza que você às vezes tem uma prima, uma tia, uma vizinha que tem uma história única, uma história especial, uma pessoa batalhadora realmente, que nem sempre chegou lá no topo, mas que está galgando degrau por degrau. E essas pessoas podem nos ensinar muita coisa, podem nos inspirar, nos motivar. E por isso que o meu papel aqui é dar voz e visibilidade a essas mulheres. Eu ouço histórias assim incríveis, emocionantes, que realmente me comovem. E para mim é um prazer poder compartilhar isso com vocês. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou fotógrafa e mentora de empreendedoras há mais de 12 anos e hoje, dentro do meu trabalho, eu atuo com um posicionamento de imagem digital, ou seja, você empreendedora que se sente perdida, que não sabe como mostrar o teu negócio na internet, eu trago estratégias relacionadas às fotos e os vídeos, como você vai se comunicar para conseguir vender de verdade. E você consegue me encontrar em todas as plataformas, nas redes sociais, como Thaís.simplício. Agora hoje, gente, diferente dos episódios anteriores, nós temos, assim, uma turma de peso aqui. Nós não temos só uma convidada, mas temos duas. Então são histórias que vão impactar vocês. E eu vou contar um pouquinho do currículo dessas minhas convidadas. Dá só uma olhadinha. A primeira convidada, ela vem de uma família muito simples, mas que aprendeu principalmente com a mãe, desde muito nova, a driblar as situações, enfrentar os desafios e se tornar uma mulher forte. Ela tem um jeito muito alegre, mas também sensível e emotiva, o que a torna alguém ainda mais especial. Apesar de ter cursado contabilidade, ela acabou indo para o ramo óptico e já atua nessa área há 42 anos. Será que essa pessoa tem experiência nessa área, gente? Ela também é casada, não tem filhos, mas ama os nenéns de 4 patas. E em 2020, essas duas se juntaram para criar um projeto incrível que a gente já vai comentar um pouquinho para vocês, tá bom? O propósito, inclusive, desse negócio é algo lindo que faz com que as pessoas enxerguem a vida com outros olhos. A segunda convidada é uma mineira. Ela foi criada numa família muito numerosa, se mudou bastante e quando criança, principalmente, amava essas mudanças. Devido ao trabalho do pai dela, ela principalmente se apaixonou em conhecer lugares novos, pessoas novas. É uma pessoa que é sempre aberta ao novo. Ela é formada em fisioterapia e atuou na área há alguns anos, até que se casou, teve 3 filhas lindas e realmente separou ali um tempo para cuidar da própria família. Até que chegou em 2020, ela se lançou em um novo desafio e por isso que a vida juntou essas duas. Então eu tenho um grande prazer de receber aqui Nancy e Amanda. Sejam muito bem-vindas! Oi, Thaís. Obrigado. Um prazer estar aqui, um prazer fazer parte desse projeto. Imagina, eu que agradeço. Não, obrigada por você estar aqui também. Eu que agradeço, Thaís. É uma oportunidade única que você determina para muitas mulheres. E a gente vem fazer parte para agregar também. Com certeza. Um lindo dia pra gente. Amém. Muito obrigada. Gente, assim, ó, nós temos 2 mulheres com histórias maravilhosas, histórias únicas de cada uma. E pode ser que no começo elas fiquem meio tímidas, meio com vergonha, assim, mas vocês vão ver que quando elas se soltam, elas falam pra caramba, tá? Então, gente, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Então, Amanda, me conta um pouco mais de você, de onde você veio, como que você chegou até aqui hoje. Então, eu falo que eu tenho muitas histórias, né? Uhum. Porque eu nasci em Formiga, Minas Gerais. Uhum. Mas fui criada em Piauí, vamos dizer assim. Porque minha Lá família, em Minas mesmo? Em Minas mesmo. Uhum. Meu pai era bancário, então nós moramos em muitas cidades. Uhum. E todo esse processo de mudança, eu sempre tive assim, uma coisa muito
de gostar do novo. Eu gosto de viver coisas novas, enfim. Então, eu curtia muito essa coisa de morar numa cidade, aí chegava, depois de mais ou menos 3 anos, no máximo 5 anos, meu pai não podia ficar mais do que esse tempo numa mesma cidade. Aí quando chegava uma transferência, eu vibrava. Para mim aquilo era festa, né? Eu falava, nossa, que legal. E isso é raro, né? Não é todo mundo que é assim, não. Eu acho que é porque eu não tenho muito apego no sentido assim material da coisa. Eu não me apego a lugares, a coisa. Eu quero viver coisas. E aí é interessante porque eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou a do meio, tenho uma irmã mais velha, uma mais nova. E a mais velha sempre foi muito sentimental nesse momento, né? Então, eu seria ela. Então ela sofria. Nossa, para ela era um peso, assim. E eu vibrava. E aí isso foi muito legal, porque eu assim, amo todos os lugares que eu morei, fiz muitos amigos, continuo tendo contato com alguns deles, né? Então isso eu acho que acrescentou muito, assim, muitas vivências, enfim. E aí eu ingressei na faculdade, passei em fisioterapia na PUC e fui fazer fisioterapia. E na PUC eu conheci meu marido, no 2º ano de faculdade. Na faculdade. Até uma história bem legal, assim, que a gente se conheceu, assim, meio que, sabe aquela trombada na rua? Mentira, sabe? Igual filme! Gente, que legal! Porque eu nunca... o Campus 2 é um campus grande, né? Já era naquela época um campus numeroso. Eu nunca tinha visto ele lá, nunca tinha cruzado com ele. E aí tinha um barzinho na época que iam todos os universitários da PUC, Unicamp e tal, se juntavam ali, né? Que era o Caicó, na época. E eu fui com uma turma de amigos tal, e a gente estava num grupo bem numeroso, assim. E aí, cheio, aquele barzinho cheio, aquela coisa, e eu falei, chamei uma amiga, falei, vamos no toalete e tal. Aí nós saímos, assim, e aí a hora que eu tô fazendo aquele trajeto, sai de um, sai de outro e tal, eu trombei com ele, mas assim, foi muito... Que legal! Foi muito interessante, foi muito frente a frente, sabe? E aí teve aquele primeiro olhar, aquela coisa. Que legal isso! E aí, tá bom, passou. Não sabia quem ele era, não sabia o que ele fazia, porque ali tinham muitas pessoas, muitos cursos, né, de faculdades diferentes e tal. Tá bom, na semana seguinte, eu entrando na PUC, eu vejo ele. E assim, foi muito instantâneo, assim, eu falei, nossa, é ele, né? E aí ficou aquela coisa, tal, não sei o quê. Mas assim, ficava só aquele olhar, tal, e ficava nisso. Não sabia ainda quem ele era, nada. Aí, fui numa sexta-feira, nós tínhamos uma aula muito... a única aula da sexta-feira à tarde, que assim, era uma aula de técnicas de massagem e tal. Então, muitas vezes a gente não ia nessa aula, eu acabava indo embora para casa e tal. E nesse dia, eu fiquei em Campinas e fomos nessa aula. Não tinha ninguém no campus, porque sexta-feira à tarde era vazio o campus. E eu entrando no campus, tinha uma pessoa sozinha sentada ali. Eu olhei, era ele. Mentira! Quanto encontro! Eu falei, muito louco. Bom, resumo, a gente se conheceu ali e aí engatamos o namoro e nos casamos em 1989 e somos casados há 34 anos. Que legal! E aí, bom, me formei, decidimos morar em Indaiatuba. Em Indaiatuba eu comecei o meu trabalho na prefeitura de Indaiatuba. Na verdade também foi
assim, uma mãozinha do destino, porque eu não conhecia Indaiatuba. E aí uma amiga me ligou, me perguntando se eu queria fazer parte de um projeto de ampliação de um departamento que já existia, mas eles queriam ampliar. E aí eu fui, óbvio, né, recém-formada e tal, primeiro emprego. Aproveitar a oportunidade, né? E aí, em Indaiatuba, eu trabalhei na prefeitura por alguns anos, tive a minha clínica e lá eu tive minhas 3 filhas. E aí, num dado momento, assim, da minha vida, quando a minha filha mais velha estava com 14 anos, eu sempre tinha, né, eu sempre trabalhei, tive minhas filhas, trabalhei, meus pais também já estavam morando em Indaiatuba, minha mãe me ajudava muito, mas eu sentia uma necessidade que era uma coisa assim muito íntima minha. Eu queria ter aquela vivência de ser mãe, de cuidar, de estar perto, de fazer, também, de cuidar em todos os sentidos, assim, queria... Você acompanha o desenvolvimento. Exatamente. Ali dos filhos, né? E trabalhando até então, era meio complicado. É aquele jogo que a mulher faz, Sim, né? Um equilíbrio são que, os na 2 verdade, turnos, não né? Mas eu tinha muito. Então, eu cheguei num momento em que eu pude fazer essa escolha. Na verdade é isso. E foi uma escolha muito pessoal minha. E aí eu tinha uma clínica, eu já tinha uma fisioterapeuta que trabalhava comigo, eu já tinha vendido a minha clínica para ela assumiu. E aí eu fui ser mãe, eu fui ser dona de casa, eu fui... Difícil readaptar ali, né? Mas você sabe que hoje, olhando para trás, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, assim, a maternidade, para mim, sempre foi algo muito forte. Então, assim, eu queria muito estar vivendo tudo isso, né? E aí, só que aí tem o outro lado da coisa, né? O tempo vai passando, os filhos vão crescendo e aí eles vão criando... Tomando seus rumos. Sim, ali, né? Isso é necessário, é importante. E aí, nesse momento, eu vivi o segundo momento da minha vida, que é aquele, eu preciso de um novo desafio. Sim. Né? Porque eu acho que a gente vive, a vida, eu gosto dessa intensidade das coisas, desse dinamismo, sabe? Então, você escolheu, você está ali naquele momento, e aí aquele momento você viveu, tirou dele tudo que você podia tirar, e aí vamos viver um segundo momento. Eu acho que não ficar acomodado ali, né? Não, porque você tem que estar sempre buscando coisas, né? Eu penso sempre assim, a vida é muito mágico quando você vai em busca de coisas novas, tal, né? Você dá um ressignificado para muita coisa, né? É estar em movimento ali, Estar né? em movimento. E aí foi numa... Ela é pisciana. Tá explicado. E aí foi nesse processo, assim, de busca, porque aí era um processo de busca, o que eu vou fazer, onde eu vou, né? Se aventurar. Me aventurar. E aí foi numa conversa meio louca, informal, despretensiosa, tal. E assim, eu acho que calhou de nós duas estarmos no mesmo momento. Que legal. Buscando algo novo para as nossas vidas. Eu acho que foi mais ou menos isso. E aí a gente entrou. No meio da pandemia. Gente, começou na pandemia. Começou na pandemia. Que coragem. Gente, e antes de a gente entender um pouco mais essa história, e aí eu queria apresentar para vocês os patrocinadores, né? As pessoas que apoiam esse podcast, que estão por trás desse projeto tão lindo. E eu vou começar falando da Mamba Produtora Audiovisual, que a Mamba é responsável por toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Quer dizer, que na verdade vocês não estão vendo, mas existe toda uma estrutura, luzes maravilhosas, que deixa a gente sempre linda e bela, com a pele maravilhosa. A estrutura de audiovisual. Então, para você, empreendedor, que tem ali um desejo de ter o seu próprio podcast, ou de gravar
o seu curso online, a Mamba é o lugar certo para poder te ajudar nisso, tá bom? Além disso, nós temos também a Vanessa, da V7 Cachos. A Vanessa é a pessoa que faz a minha maquiagem, que cuida dos meus cabelos, e a Vanessa é especializada em cachos naturais. Apesar de eu ser uma pessoa de cabelo liso, ela cuida do meu cabelo há muito tempo. Então você, mulher que não sabe muitas vezes como cuidar dos seus cabelos, que tem ali os cachos, mas não sabe como deixar eles alinhadinhos, não sabe como hidratar, enfim, esses segredinhos que todo profissional tem, a Vanessa pode com certeza te ajudar em relação a isso. E por último temos a Mask Store, que é da Bruna da Mask. Então a Mask é a loja que traz aqui os looks que eu tenho vestido no podcast. A Bruna também é consultora de imagem e estilo, então ela tá pronta para te ajudar, você mulher, a encontrar o melhor look, o teu estilo, a como ver ali a cor que mais combina com você e todos esses detalhes, tá bom? Então esses são as pessoas, os patrocinadores que apoiam o nosso projeto. E continuando a nossa conversa, agora eu quero saber da dona Nancy, que eu já conheço há um certo tempo, mas quando você me mandou um pouco da tua história, eu me surpreendi, que eu não sabia tantos detalhes. Mas conta para as pessoas poderem te conhecer, um pouquinho de você. Então, Thaís, antes de mais nada, eu queria deixar aqui um abraço bem carinhoso pro Carlos da Mamba. Ai, legal. Que não é surpresa, não. Quando eu conheci há praticamente 8, 9 anos atrás, eu vi a garra que esse menino tinha. Uma pessoa de um outro país. E ele não é que só das mulheres, mas ele foi um empreendedor de fibra. Porque ele não conhecia ninguém, ele estava num lugar desconhecido, ele participou desse grupo de empreendedorismo. E hoje está aqui, para mim, não é surpresa. É realmente, acho que coroar o quanto ele merece. E vamos lá, vou falar de mim um pouquinho. Contei para você, eu sou nascida em Indaiatuba, né? Hoje minha cidade está um pouquinho maior, né? Ganhou novos habitantes, mas sou fruto da terrinha lá. Nasci em 1963, minha mãe já com 28 para 29 anos, meu pai também, né? O que eu falo para vocês das diversidades? Indaiatuba tinha poucos objetivos de trabalho, então tinha uma empresa lá, que eu não tenho por que não falar, Alfredo Villanova, que era uma fundição onde meu pai trabalhava. E essa empresa, por um ano, não tinha como pagar os funcionários. Eu ainda era filha única, né? Eu já tinha 5 para 6 anos, eu tenho uma prima que foi criada com a gente, a Patrícia, que é prima irmã, e meu irmão veio nascer depois, quando a gente já estava com quase 7 anos. Então, como meu pai tinha casa própria, tudo, eles tinham um vale alimentação, que era do seu Joaninho Nares, que aliás é um senhor que é pai do seu Nares, lá em Indaiatuba, que ajudou muita gente. Nesse vale você recebia só a alimentação, que seria uma cesta básica hoje, certo, né? Então, quem tinha aluguel, essas coisas, a empresa fornecia o dinheiro. Então, meu pai ainda ajudava algumas pessoas, porque ele não pagava aluguel, e só tinha eu como filha, basicamente, né? E minha mãe, quando eu falo para você que ela era uma pessoa muito sábia, e né? Ela nos ensinava com essas... Nunca nenhuma dificuldade foi pra gente motivo de tristeza ou de dor, né? A gente vê hoje pessoas com muitas dificuldades, situações que isso não é uma roda que não tem fim. Então, se não tinha como comprar pipoca na rua, ela fazia o cone, ela estourava a pipoca, ela fazia as coisinhas de papel crepom pra gente fazer teatro, e ela me ensinou que o saber nunca ocupa espaço. Então, o objetivo dela é que tanto ela como meu irmão e minha prima sempre estivesse estudando, sempre estivesse aprendendo. E eu aprendi muito com eles, né, Thaís? Porque quando eu comecei a trabalhar já com 14 anos, não era o meu dinheiro, como a gente hoje vê as meninas de hoje. Era o dinheiro para ajudar na renda familiar. Não tinha como não ser, né? E o que eu tiro de tudo isso? Entrei, fui escutar, tem um negócio bem interessante. Fui trabalhar numa empresa no cotonifício, e hoje estou diferente, mas assim, eu tinha 1 metro e nada e tinha 40 e tantos quilos.
Tinha um livro fiscal que eu não aguentava pôr o livro fiscal na mesa. Meu Deus! É. E aí eu trabalhava lá e à noite fazia o colegial já, na época era o colegial. Minha mãe viu que eu não ia aguentar, porque eu era mirrada, eu era um palitinho mesmo, né? Tomava todas aquelas vitaminas para tentar engordar, mas não tinha jeito. Então ela falou, não, você vai continuar estudando, você não vai mais trabalhar. Mas depois que eu terminei, eu quis fazer contabilidade, porque era o que, né, a parte administrativa. Então, vai a Nancy fazer contabilidade. Mas nunca me encantou, porque eu lembro desde pequena, eu com folha dentro da minha bolsinha de escola, tentando vender, que eu era dona onde faz navio, como que chama, gente? Onde faz navio? Onde constrói os navios lá, como que é? Não faço nem ideia. Estaleiros. Olha as ideias. Eu sempre tive vontade de vender. Eu sempre vendia, né? Com a minha prima vendia. A gente fazia pipa, aqueles papagaios, manjar, vendia para os moleques. Sempre eu tive. Já aprimorava as técnicas de vendas, amiga. Eu tinha um tio, que é irmão do meu pai, que também já é falecido, que ele construía casa e vendia, construía e vendia. E eu adorava aquilo, né? Eu falava, um dia eu vou fazer isso também. Então, acho que estava em mim essa questão de comunicação. De venda. Aí, consegui um emprego em ótica, né? 80 e pouco. E comecei a trabalhar e soube que tinha um curso no Senac durante 3 anos de ótica e contatologia, que era em Campinas semanalmente. Então, assim, era um sufoco, porque tinha que pagar para ir, tinha que pagar porque não era barato, continua não tendo valor assim, então, né? E eu acho que a gente precisa de cursos técnicos mais acessível para muita gente, porque falta muita parte técnica, né? Sim. Não que faculdade não tenha interesse, mas tecnologia, né, nessa área, ainda mais no nosso ramo, né? É muito importante. E abracei a causa, deixei a contabilidade de lado, não consegui emprego. Eu não sei na Amanda, mas assim, eu não lembro quando eu precisava de fisioterapia, a gente quase não achava mulheres fisioterapeutas. E quando eu entrei em ótica, quando eu comecei a melhorar, que eu fui trabalhar em Campinas, uma grande empresa, tal, eu era ladeado por grandes nomes, homens. Entendi. Você contava no dedo um atendimento de mulheres, ainda mulheres mais novas. Era um preconceito absurdo, né? Quando às vezes o cliente chegava, clientes famosos, inclusive, mas é você que vai me atender? Porque gente, não tinha, porque ali do lado eu tinha, né? Tinha a Ótica Conceição, que era um senhor, não sei quantos anos, a Ótica Mário, que é famosíssima, tinha a Ótica do Gentil, que era um cara inteligentíssimo, que lançou um dos primeiros multifocais nacionais, que ele que criou, e um Penido Burnier, que só tinha médicos homens. Acho que foi ter um oftalmologista depois de muito tempo. Tinha os residentes, que iam se formar, que eram de outros estados até. Mas assim, é o que eu falo, quando eu vejo a Amanda fisioterapeuta, eu lembro quantas vezes eu precisei, e honestamente, eu não sei se a Amanda pode confirmar isso, mas você contava nos dedos as mulheres fisioterapeutas, né? Então, eu acho que era... Época, né? Porque na minha sala nós eram 80 alunos, eram 8 homens. Nossa, era mais mulher, então, mas eu acho que é uma mudança, porque a gente viu, porque assim, eu sou um pouquinho mais velha que ela, então, né? Tem que falar. Pouco. Mas eu acho que em várias áreas a gente precisa. Mas eu acho que foi havendo um crescimento. Isso. Foi, não. E hoje ainda tem talvez um olhar diferente. Porque, por exemplo, muito. Quando vem uma mulher de determinada área te atender, quando vem um homem, às vezes, mesmo que inconsciente, você ouve mais o homem do que a mulher. Você leva mais a sério o homem do que a mulher. Ainda tem, dentro do nosso inconsciente, eu tenho a impressão de que a população precisa dar uma evoluída em relação a isso. Por isso que eu trago muito a força da mulher junto, né? Porque não é nenhuma questão de feminismo nem nada, é uma questão de oportunidade mesmo. E de fato, isso acontecia muito mais lá atrás, mas hoje ainda tem áreas, né? Sei lá, direito, várias áreas, que você ainda vê os homens muito mais em destaque do que as mulheres, né? E assim, eu levei a sério a questão, né? Me apaixonei pelo ramo, né? Estou
ainda estou há 42 anos, né? Fizemos essa parceria em 2020, né? Então, assim, a vida me ensinou, é o que eu falo, eu sou alegre, você vai me ver chorar, mas assim, o choro é meu alívio. Eu chorei, tá tudo certo, entendeu? A angústia é essa, passou, falei, acabou, passou, entendeu? E, coincidência ou não, eu vim conhecer o Dr. Mota, né? Que é o marido da Amanda, sem conhecê-la, há 32 anos atrás. Nossa. Ele é um urologista muito conceituado e ele me atendeu uma semana antes de eu casar, porque eu tive uma crise de cólica renal. Nossa! Olha que coincidência, E né? depois de um tempo, o meu marido e o marido dela se encontraram num um grupo de pessoas que tem a ver de estudos, entendeu? E a gente tornou a se encontrar. Então é incrível isso, né? Essa ligação. Mas realmente eu vim a conhecer eles há 32, eu tô casada há 32 anos, exatamente isso. Que legal. Né? E da onde que veio, tudo bem, vocês se encontraram ali no momento da vida, e da onde que surgiu a ideia no meio da pandemia de criar um negócio, Então, de criar a ótica aí? Como que foi isso? o meu marido e a Amanda, eu falei que os dois são piscianos, né? Tô entrando, porque eu sou a canceriana. E o marido dela é o agitado. É o pra ontem. E ele tem algumas coisas com o meu marido lá, ele tem um caminhão tal, que tem ressonância, né, Amanda? Ele é um projeto muito legal. Ele tem esses caminhões que vão para outras cidades. A ressonância móvel. Que legal. E ele faz algum serviço com o meu marido, né? Que é a parte de manutenção. Não é bem a mecânica do caminhão, mas a parte, né? E eles estavam aborrecidos, um por causa de funcionário, o outro por causa do desgaste de coisa de mal usado, essas coisas, né? Aí um falou pro outro, vamos abrir uma ótica, né? Porque já estavam vendo tudo, vamos abrir uma ótica. E o Mota falou, vamos, mas... Né? Foi do nada. Isso assim, durante a semana. Aí chegou um sábado, ele ligou e falou, vamos procurar ponto pra gente abrir a ótica? Porque meu marido é assim, se der uma ideia pra ele... Gente, ele ele quer fazer. Não, assim. Eu sou muito ele, então. Eu também sou assim. Deus me livre. E aí, gente, as coisas E aí nem foram... a pandemia segurou. Porque Mas, eu tô pensando Thaís, que vocês estavam vivendo ali num ambiente meio caótico, né? Muito. E ele na área também médica, num hospital, né? Imagina o que, né? Mas assim, foi algo assim incrível, porque eu parei com eles procurando um ponto de um lado, a gente procurando do outro. A gente olhou um lugar ali que, gente, ela já tinha cara da ótica. Né? E um ponto que estava sem alugar há mais de um ano, quase 2. Caramba, era pra vocês. Era. Olha só. E aí foi, as duas malucas aqui, essa aqui. Mas eu não sei. Falei, não, Amanda, você fica com a parte burocrática que eu fico com a parte comercial. E a gente se entende nisso, Thaís. Que né? legal. Às vezes eu puxo assim um lado, né? Porque eu gasto mais um pouquinho, aí a minha controladora aqui... Tem que ser assim mesmo. Mas graças a equilíbrio, Deus, né? assim, eu penso isso. Eu penso assim, muito... eu falo que numa sociedade, hoje eu falo isso tranquilamente para Amanda, você para alguns minutos e fala, não, porque, será que fosse assim, fosse assado? Mas tem que ser do jeito que está indo. As coisas vão moldando diariamente. Então, ela tem um olhar fora do dia a dia meu. E isso é importante. E não é crítica. É igual você chegar aqui e falar, nossa, aqui está mais alto que ali. Porque eu tô vendo aquilo todo dia, talvez eu... Você para de enxergar. Exatamente. E quando eu falo que a ótica faz com que você... Porque eu falo que a gente veio nessa vida para servir. Né? E meu trabalho não é uma questão só financeira. Óbvio que tem. Ninguém trabalha a troco de nada. Né? A gente tem nossos objetivos. Mas eu tenho a minha vida voltada nessa lacuna. A gente pode melhorar a vida de muita gente. Tá, vai ter vendas altíssimas, vai ter valores que agregam muito, mas e os valores de você pôr um óculos numa criança ou numa pessoa idosa que nunca teve oportunidade de ter uma qualidade de visão
e você vê a satisfação da pessoa, porque você escuta melhor, você fala melhor. Porque quem não enxerga bem não escuta, não fala. Ela não tem toda a leitura. Então eu falo que é uma profissão e tanto. E querendo ou não, né, o fato de ter a ótica ali, a gente estava até conversando isso antes de começar, né? Tem um peso muito grande porque está ligado aos olhos, que é chamada janela da alma, né? Os olhos têm um peso muito importante em cada um de nós. Então, a forma que a gente enxerga a vida. Então, você colocar um óculos, mesmo que as pessoas falam, mas é só um óculos. Mas você coloca um óculos certo numa pessoa que não tem conseguido enxergar, né? Eu vejo muitas essas pessoas que têm aquele problema de não enxergar a cor direito. E aí você tem um óculos especial para isso, né? A pessoa passa a enxergar a vida de uma forma diferente, né? O quanto isso tem um impacto realmente na vida de cada um. E querendo ou não, o trabalho de vocês está diretamente ligado a isso, né? E eu sei que a Nancy já tem toda essa experiência, já viveu muitas histórias, mas Amanda, eu quero entender de você que caiu de paraquedas num negócio novo, numa área totalmente diferente do que você está acostumada. Ainda está na saúde, vamos dizer assim, que está um pouco correlacionada com a fisioterapia. Sim. Mas como que é para você essa vivência da ótica, de presenciar esses momentos, por exemplo, que a Nancy comentou, né, de pessoas que acabam sendo impactadas pelo trabalho de vocês. Como que para você isso é hoje? Então, eu sempre falo para a Nancy que assim, eu vejo, mais do que uma sociedade, eu acho que nós construímos uma parceria. Né? Então, isso que eu acho que é a fórmula que dá certo. Mas a questão, assim, ter entrado nisso, né, no sonho da Nancy, porque eu digo que eu não vou tomar esse sonho. O sonho da Nancy sempre foi de ter uma ótica dela, né, algo assim, dentro dos moldes dela, da maneira que ela, né, que ela pensava, como deveria ser o trabalho, enfim. E eu, assim, peguei isso também para mim, sabe? Porque nesse ponto a gente se parece muito nessa questão assim do cuidar, né? Então a ótica para a gente não é só uma questão de um comércio, é algo que vai além disso. Então, como fisioterapeuta, eu sempre cuidei de pessoas, né? E assim, eu tenho muita, assim, é um prazer enorme poder cuidar, né? Isso eu acho que eu trago em mim. Então, a ótica acabou sendo um pouco isso na minha vida. A fisioterapia foi super importante para mim, mas quando eu te falei que eu dei esse tempo, né, da atividade profissional e que eu fui me dedicar à maternidade, à minha casa, ao meu marido, enfim, quer queira, quer não, você entra um pouco, assim, é um outro ritmo que você vai, né, você vai entrando num outro ritmo e num determinado momento eu senti que eu precisava assim, ressignificar muita coisa, porque aí é aquela história do ninho vazio, né? Então, as crianças saíram de casa. Eu fui no momento que meu ninho estava cheio, eu cuidei, eu vivi todos os momentos, assim, que foi muito importantes e tal, mas chega um momento que o teu ninho está vazio. E aí eu tinha assim uma dificuldade em saber, será que eu volto, será que eu não volto? Eu já tinha, assim, eu não tinha, cheguei a pensar em retomar a fisioterapia, mas eu já não sabia muito em que área eu iria atuar. Aí você precisaria se atualizar. Eu precisaria me atualizar em tudo, né? E, enfim. E aí foi nesse momento que eu fui fazer um curso de preceptor para a faculdade de... Faço bem ideia do que seja isso. Seria porque hoje você tem um modelo de ensino que ele é mais interativo, assim, não tem muito essa coisa dessa distância do professor com os alunos. Sim, né? É uma coisa bem ativa. E aí eles formam profissionais
que vão atuar nesse modelo. Então seria algo assim bem nessa área de ensino, né? Eu achei interessante, eu tenho uma formação, né, na fisioterapia na área da saúde, eu poderia atuar, lá tem faculdade de fisioterapia e tal. Achei interessante. Só que fazer esse curso mexeu muito com a minha maneira de pensar. Não foi assim um simples curso, não é algo técnico. É algo que você tem que, assim, basicamente você quebra paradigmas, entendeu? Você passa a ter um olhar diferente para tudo. Então isso mexeu muito comigo. Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas comigo foi muito forte. Então naquele momento eu vi que eu precisava de um desafio para mim. E eu estava seguindo nisso quando surgiu essa ideia da ótica. E aí eu pesei, eu falei, bom, eu fui fazer o curso mais por Você abriu outra oportunidade. Para abrir, mas por curiosidade e tal, mas eu vi que eu não tinha assim muito perfil. Durante o processo eu vi que assim, eu não teria muito esse perfil de educadora e tal. Não era exatamente isso que eu estava buscando. E aí quando veio a proposta da ótica, eu achei mais interessante, assim, eu achei que de repente era algo que mexeu mais comigo, assim. E aí meu marido falou, e aí, estava conversando com o Ader, que é o marido da Nancy, tava a ideia de montar, tal, o que você acha? Poxa, de repente pode ser uma coisa interessante. E aí nós marcamos um jantar, né, Nancy, em casa. E aí quando a Nancy começou a falar sobre o trabalho, como era, tal, porque o que eu conhecia de ótica era eu tenho uma filha que tem miopia, então era de ir na ótica comprar o óculos, né? Enfim, eu não tinha muito conhecimento nenhum. Superficial ali, superficial, do dia a dia de uma ótica, o que né? Como que a coisa, como se estabelece aquele, né? O trabalho, né? Com o cliente, enfim. E a Nancy foi me passando e ela, assim, ela realmente envolve a gente, né? Porque ela ama muito o que ela faz, né? Ela fala com paixão, Fala com paixão. E aí eu falei, não, acho que é isso, né? Então, eu não tenho formação técnica, não é a minha área. Em partes, eu já, como aquilo que você falou, que a gente estava falando, a gente cuida das pessoas. Sim. Então, isso, assim, eu trago a minha experiência, mas eu não sou técnica nessa área. Então, eu falei, bom, vamos então montar essa parceria. Você fica com a parte técnica, né, da venda, coisa, e eu vou fazer a parte administrativa. Que pra mim já foi um baita desafio. Sim. Sabe que mas é muito legal. Eu acabo aprendendo muito com o marido dela. Porque... Os dois, é incrível a conexão dos dois, assim, né, Amanda? Às vezes eu falo, os dois se entendem muito. Fala a mesma língua. Falam, né? falam. Mas é muito legal, tipo, eu que tô de fora, de enxergar a parceria de vocês, porque tem muito respeito. E tem muita admiração envolvida, né? Sim. Porque, por exemplo, saber dividir, ó, a Nancy vai fazer tal coisa, a Amanda vai fazer tal coisa. Muitas sociedades não dão certo porque é um filho que todo mundo quer cuidar ao mesmo tempo, né? E, Thaís, e eu falo pra você, e é incrível porque, assim, ela fica com uma parte que é relatório, despesa, pagamento, planilhas e tal. Chata do negócio. E assim, não é que eu não quero, eu sei, eu gosto de fazer também. Mas assim, é uma confiança total, porque assim, ela tá fazendo, a gente tem que dividir na hora dos gastos, que seria, a gente não pode pôr como gasto, né? Investimento, né? Eu tenho que ter o palpite dela, porque ela, não que eu fico alheia a tudo, não sei se eu posso gastar, não é isso. Mas assim, é um respeito e uma confiança muito grande. Sim, isso é muito importante. Porque se não tem confiança, não tem relacionamento. Entendeu? A confiança, eu acho que é a base de tudo. E eu me admirei com a Amanda, porque assim, ela hoje como dona de ótica,
Eu fico olhando quando ela vai fazer os óculos das filhas, principalmente da Laura, que tem uma miopia um pouco mais elevadinha como a minha. Ela já no começo, agora ela já está mais, né, fazendo as melhores lentes. Ela sabe de tudo hoje. Pode ser essa, pode ser aquela. Não precisa ser, porque ela não tem um problema tão sério. Ela sempre quer o melhor para a filha dela, porque ela entendeu que até então nunca tinha sido passado, né, Amanda? Tinha sido passado valores, mas não exatamente o que era necessário. Sim. Tem necessidade de uma lente de 3.000? Tem, porque assim, tem uma necessidade de uma lente de 200? Pode ser. A Então, importância hoje, de toda vez cada que a um. Laura vai trocar as lentes, ela se preocupa, a qualidade de armação. Então, eu fico, assim, muito feliz, porque ela, como dona de ótica, ela podia, tem de A a Z. Ela podia, não, vou fazer, não. Os óculos da filha dela, ela procura sempre, os dela também, né? Só o modo que o filho da mãe ele não precisa Não, que eu de acho óculos. que assim, aquilo que eu te falei que, assim, para mim foi um grande aprendizado, que eu não sabia, são as particularidades que tem, porque é algo que vai além de simplesmente, eu vou comprar Um óculos. um tá bom, óculos. né? Vai muito além disso, Sim, né? tem medições, tem Tem técnica, medições, muita tem coisa, tipos de né? lente, tem. Então, óbvio que a gente vai levar em consideração. A gente não quer passar para o nosso cliente a lente mais cara. A gente quer passar para ele a melhor lente para ele. Muitas vezes não é a mais cara. Sim. Tem até um custo-benefício muito bom, porque ele não precisa. Então, tem todos tem várias nuances. E a Laura foi, que a gente sempre brinca que foi assim, tem uma história bem engraçada, que a Laura, nós descobrimos a miopia dela, eu acho que ela tinha por volta de 12 anos, 11 anos de idade. Eu fiz o primeiro óculos dela, que ela se queixava que ela não enxergava bem e tal. Fizemos o primeiro óculos. Aí, passado um ano e meio, 2 anos, a Laura dizia assim, mãe, eu acho que eu estou precisando sentar mais na frente, que eu não estou conseguindo enxergar bem, né? E eu dizia assim, não, vou marcar então, vamos marcar para... Não chegou a 2 anos, eu acho, eu nasci 1 ano e pouco. Vou marcar então com oftalmo, vamos dar uma olhada, né? Enfim, aí demorei um pouco para marcar, que foi uma fase assim que estava meio atribulada as coisas, né? Por causa de escola dela, horários, tal, não sei o quê, e eu acabei conseguindo marcar um pouco mais para frente. Aí tinha aumentado o grau, né, realmente, e aí eu falei, nossa, então fui fomos fazer o óculos dela, eu não esqueço, nós fomos buscar o óculos novo dela, a hora que nós entramos, assim, eu estava em direção à minha casa, tinha um lugar, assim, que era um gramado. Ela disse assim para mim, nossa, mãe, é tão bom enxergar a grama. Ai, meu Deus! Enxergar o contorno da grama. Nossa. Eu falei, nossa, naquele momento eu me senti a pior mãe do mundo. Ai, meu Deus! Que dó. Eu falei, nossa, realmente. Porque assim, a gente brinca que ela sempre foi assim, sempre... não exagerou, mas tudo dela era intenso, né? Então, não ela falar as coisas, você falava assim, eu acho que ela tá, né? Exagerando. Tá exagerando um pouco e tal, e no final, tadinha. Ai, meu Deus. Então, que assim, dó. o enxergar é o que vocês estavam falando, né? O enxergar, o ouvir, né? O tato, são sentidos que completam, né? É um sentido básico, É o sentido né? básico. Então, realmente muda, né? Muda. Quando você tem todos os sentidos trabalhando, né, bem, te dando as informações que você precisa, é diferente. Então, se você não tem um déficit de visão e você tem uma boa lente, vai fazer uma grande diferença. Porque o óculos, imagina, uma pessoa que tem que usar o óculos no dia a dia, o dia todo. Ele tem que ser confortável, ele tem que te dar um campo de visão que te favoreça. Sim. Né? E eu acho que vocês passam isso muito bem, né? Até essa questão de a pessoa saber fazer escolhas.
Mesmo Sim. que ela não vá comprar com vocês, ela entendeu o propósito, ela entendeu como Exatamente, escolher um Thaís. óculos e ela vai, sei lá, na ótica lá na Bahia. E na hora que ela colocar o óculos e a pessoa falar, ah, não, esse machucar, esse incomodar na orelha é normal. Ela sabe que não é normal, Não é. que não pode ser assim. Eu acho que trazer essa consciência é muito importante. Mas acima disso, gente, é muito lindo de ver a parceria de vocês, de ver realmente como vocês conseguem trabalhar juntos. Porque, querendo ou não, quantas... E eu já tive sócios que não deu certo, já tive sociedades que não foram pra frente, porque não tinha esse equilíbrio ali, né? De saber ouvir, de saber conversar, de saber expor a sua opinião sem machucar a outra pessoa, né? Então, se você tivesse que dar uma dica pra mulheres que estão querendo entrar numa sociedade hoje, qual seria a dica que vocês dariam? Eu acredito muito que, assim, não é amizade, né? Aliás, algumas amizades até ficam maculadas, talvez por sociedades que não deram Não certo, deram certo. né? Sim. Mas, assim, é você se incumbir realmente do que você sabe fazer, acreditar naquilo e ter a confiança na sua parceria, tá? O que meu marido me colocou antes pra gente, né, ter abertura, como ele fez Empretec, fez vários cursos. Então ele fala que hoje em dia qualquer pessoa, às vezes, que sai de um emprego de muito tempo, alguma coisa, quer abrir um negócio. Né? Dizem que depois de 3 anos já que o negócio funcionou. Então a gente já passou na fase. Passou a meta ali Passou, já. Então, Thaís, é assim, tem que ter uma pessoa, é o que eu falo, não que eu não sei fazer, eu fazia estatística e tal, mas essa parte administrativa, eu falo pra Amanda, ela fala que ela é tímida, mas ela tem jeito também, mas não é a área dela. Ela ajuda de uma outra forma, entendeu? Nós temos hoje já formados com 2 meninas que já estão no caminho que a gente quer que siga, né? Então essa é a ideia. Mas assim, saber dividir isso de uma forma natural. Valorize em você o que você tem de melhor. Sim. O que você tem de ruim, filho. E não querer absorver tudo. Não adianta. Eu não vou tentar. Todo mundo que tenta fazer tudo Não faz nada. não faz nada, né? A gente vem conversando, você vai falar, nossa, depois a gente vem agora alinhando outras coisas que talvez a gente no começo, né, não deixou passar, mas aí sobre um consenso, não, tem que determinar. E é tudo que a Amanda fala, é protocolo, o marido dela fala, é médico. Você vai fazer uma cirurgia, eu não esqueço ele falando isso pra mim. Você vai fazer uma cirurgia, tem lá 10 pinças, 20 não sei o que, não sei quantos gases. Tudo é protocolo. Terminou a cirurgia, tá lá. Tá tudo lá, Vai tá tudo checar. certo, vai ter que checar. Isso é na vida da gente. Né? Isso é a organização. Né? Entendo também que existem esses processos. Tá, né? eu já errei, Amanda também já passou. São erros que são consertados, que tem como resolver. E que ensinam. Entendeu? Exatamente. Né? Eu acho que quando você tem o mesmo propósito, né, que o da outra pessoa, vocês querem chegar no mesmo lugar, com os mesmos valores, isso eu acho importante, porque eu acho que eu não conseguiria ter uma sociedade com uma pessoa que tenha valores diferentes do meu. Isso eu acho fundamental, né? Valores éticos, morais, porque iria dar tchutchu, né? Atrito, né? Não tem como. E respeito, eu acho que é fundamental o respeito. Nós somos 2 pessoas que temos muitas coisas em comum, mas somos 2 pessoas diferentes, né? Então, num momento que exista uma maneira de pensar diferente, num determinado ponto, a gente consegue conversar e chegar numa conclusão, porque Legal. eu não imponho o meu ponto de vista. Eu sempre escuto o que a Nancy tem para dizer, porque eu aprendo com ela. Eu brinco que nós fizemos uma reunião, eu disse assim, eu comecei a reunião dizendo assim, é a nossa primeira reunião com as funcionárias, né?
vai ser importante. Nós vamos colocar aqui coisas e é muito importante que vocês digam pra gente também, que vocês passem Esse feedback. esse né? feedback. E podem criticar, porque a crítica, ela é construtiva. A partir do momento que você usa dessa ferramenta para crescer, né? Sim. Tem aquela crítica que a pessoa, existe uma outra intenção por trás dela, que é destrutiva. Mas a partir do momento que você está querendo, que todos ali estão vestindo a camisa e estão querendo chegar no mesmo lugar, Que vem de pessoas que valem. e é ali, necessário que você escute É. essa crítica, que você reflita sobre ela, porque é assim que você cresce. Uhum. Se você chegar num ponto de achar que você sabe tudo, Não acabou, vai, não vai. Amanda, agora, pra gente finalizar, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast e eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm a dizer. Imaginem, vocês duas, imaginem que essa conversa vai ser passada num telão gigante para todas as mulheres do mundo, do Brasil até o Japão. Qual seria a mensagem que você, Amanda, o conselho que você daria para essas mulheres, baseado na tua história de vida, no viver o novo, no superar desafios, na maternidade, tudo que você viveu, né, tudo que você vivenciou e aprendeu, qual seria o conselho que você daria para essas mulheres? Thaís, eu acho que a nossa história de vida, o caminho que a gente trilhou e os resultados que nós vamos tendo é resultado das escolhas que nós fazemos, né? Então, eu digo assim que é importante, primeiro, você se autoconhecer. O que você busca? Qual é o seu real desejo? Sem seguir padrões, sem seguir, sabe? Sem pensar... você não tem que pensar que o que a maioria quer, você tem que querer. Você tem que... Eu acho que ter aquele momento de olhar para dentro de você e falar o que eu quero, né? E aí você se desafiar e você buscar isso, porque eu acho que tudo é possível. Tudo que você quiser é possível. Você só tem que acreditar. Acreditar em você. Tem uma força maior que está regendo tudo isso. E a luta. Eu acho que é isso. E assim, é o que eu sempre falo, muitas vezes eu fiz o contrário. Eu comecei trabalhando, daí eu parei para viver a minha maternidade. Por quê? Porque naquele momento aquilo tinha muito sentido para mim. E aí eu não tive medo de cancelar o meu prefito e cuidar da minha casa, das minhas filhas, da minha família. Porque não existe um padrão, não tem um padrão, tem aquilo que você deseja. Então, eu acho que para tudo, seja para um novo projeto, seja para você tem que se lançar isso, acreditar nisso e ir à luta, porque vai acontecer. Nada é por acaso. Com certeza. E você, Nancy? Então, o que eu posso dizer para muitas mulheres, né? Me considerando uma delas. Independente da tua base, se ela foi simples, se ela foi de um luxo, se ela foi de um berço de ouro, como as pessoas costumam dizer, ela não vai te determinar. Você tem 1000 oportunidades. Quanto criança, o que uma criança pode esperar numa vida tão difícil? Muita coisa. Uma criança é uma esperança. Uma mulher é uma esperança. Então, independente dessa questão, você trabalha diariamente o que você quer. No meu caso, uma ótica, um sonho. Eu estaria bem ainda trabalhando como... Sim, esses 40 anos, vamos dar 3, né, menos 39 anos, eu abri a porta para outras pessoas. Só que eu sei que eu deixei um legado, Thaís. Eu deixei muitas pessoas qualificadas, né? Então, o que eu falo para todas essas mulheres? Acho que em geral, independente de coisa. A sua determinação vai da tua fé e da sua prosperidade. Quando você prospera,
você prospera pessoas. Então, se você não prospera, você não prospera ninguém. Então, você tem que ter não só dias felizes, como, né, a gente não vive, a gente vive num eterno, né? Eu vivi muitos momentos cômodos, né, de comodidade, ganhando muito bem, mas estava cômodo. Era difícil, tinha que viajar para Campinas, tinha que viajar todo dia, pegar a estrada todo dia. Então, o que eu falo? Não só empreender. O empreendedorismo não é só abrir alguma coisa. É você conseguir passar à frente toda a sua necessidade, transformar as pessoas. E fazer com que elas aprendam. O teu conhecimento, você é um exemplo, Thaís. Você é um exemplo que veio da fotografia, eu conheço um pouco da tua história, e você está aqui. Amanhã você pode estar, e você está prosperando outras pessoas. Você está ajudando. Então, a vida é isso, a vida é um lutar diariamente, um acordar com esperança, entendeu? E, assim, a fé diária, a fé que nos move todos os dias, né? Pode ir dormir chorando, mas tem que acordar com um sol brilhando de uma outra forma. Um sorriso, né? Faz parte. A gente chora e ri ao mesmo tempo. Então, assim, mulheres, se sintam realmente, assim, essa força, não é aquela força de determinar, de erguer só a bandeira, porque eu sou isso. Não. Você tem vários pontos, várias situações que você pode ajudar e ser ajudada. Gente, foi um prazer receber vocês aqui, de verdade, foi muito bom essa conversa. Eu que já conheço vocês, queria muito que as pessoas conhecessem vocês também, né? Poder entender um pouco da história de cada uma, a parceria de vocês que acaba sendo um exemplo para muita gente. Então, mais uma vez, obrigada por terem aceitado esse convite, mesmo com nervosismozinho. Não, nem fala. Deu certo, foi muito boa a conversa, espero que a gente tenha outras oportunidades também. E você que está nos assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Se você é mais como a Amanda, que é aberta ao novo, cheia de aventuras, ou você é a Nancy, super comunicativa, que vai pra cima também. Então me conta um pouquinho aqui, se inscreve no canal para você poder ver esse e muito mais episódios que vêm por aí. E eu aguardo você no próximo episódio do podcast Mulheres Reais. Até mais, gente!